Boa noite, hoje dia 4 de outubro de 2022, estamos começando mais uma live do Sechá. Hoje uma live para lá de especial, que a gente vai falar sobre uma iniciativa que o Sechá está fazendo, que é o curso de imersão na terapia canabinoide. Boa noite, Sanzinha, você está me ouvindo bem? Ingrid, boa noite, saudades de você, preciso conversar com você também. Só queria que alguém aí mandasse um ok que o som tá bom. Bacana, bastante gente entrando. Boa noite. Sanzinha, e o som, como é que tá? João, você tá aí na escuta, o som tá tudo em ordem? Boa noite, sim, o som está perfeito. Obrigado, Sanzinha. Bem, deixa eu explicar um pouco para vocês. Obrigado, Ingrid. Não esqueça que eu vou falar com você. Contar um pouco para vocês como é que vai ser hoje a nossa live, né? O Sechá, a gente sentiu, né, uma dor. Tem muito curso de cannabis, bons cursos que ensinam, né, todo o sistema aí do canabinoide, como que ele atua, quais são as suas indicações, como utilizar. Só que estava faltando um curso que focasse na prescrição. Focasse aonde as interações medicamentosas podem dificultar o tratamento, quais são os canabinoides, como são prescritos, quais que podem ou não ser misturados. E para isso, o Sechá selecionou, né, 4 professores que vão estar aqui hoje, né, e falar um pouco sobre como vai ser essa live de hoje. Como vai ser o curso, desculpe. Ó, João, some com o meu telefone aí que fica tocando, fica olhando. É a Patrícia aí, mas vamos lá. O João já deve estar chamando aqui os nossos convidados, mas até lá, né, se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema, sobre o uso medicinal da cannabis, tô aqui, a gente já vai esquentando, conversando um pouco sobre isso. Boa noite, João. Hoje estou com o computador. Esqueci o óculos, mas todo o resto tá em ordem. Ninguém tem pergunta. Fala, doutor. Boa noite. Paulo, tá vendo? Tem um delay aqui. Agora chegou. Boa noite, Paulo. Gente, ninguém tem nenhuma pergunta. Tá aí o Evandro, né? O Evandro Luiz Borghetti, né? Esse daí, tenho certeza que deve ter alguma pergunta. O Alex Lange. Na esportista, a Renata entrou. A Renata é um dos nossos convidados. Deixa eu ver como é que eu chamo a Renata. Renata, isso mesmo. Vamos ver se deu certo. Já era para estar aqui, eu acho que eu fiz. Oi, Rê. Oi, gente, boa noite. Boa noite, como você tá? Tudo bem? E você? Eu vou bem. João, como é que eu subo só um pouquinho aqui assim, só para dar um grauzinho aqui? Não, então pode deixar eu ver mais para trás, né? Vai ficar mais um pouquinho difícil para ler, mas não tem problema. Bem, a Renata, né, é uma farmacêutica, né? Minha amiga já há alguns anos, foi um grande presente que esse mundo da cannabis, do uso medicinal da cannabis me deu. Né? E a Renata, você é formada na PUC de Campinas, não é isso, Rê? Na verdade, não. Eu fiz os 3 primeiros anos na PUC de Campinas e depois eu transferi para a Universidade de São Francisco e finalizei na Universidade de São Francisco. Perfeito. Então, você ficou uma parte da sua formação em Campinas, né? Sim. E a Renata, né, o grande ativo da Renata, a Renata, eu brinco que ela é um cofre onde o professor Elisardo Carlini, né, o nosso maior cientista brasileiro, guardou parte do conhecimento dele aí com a Renata. Você teve um período que você ficou com o professor Carlini, não teve? Sim, eu conheci o professor Carlini em 2013, assim, de uma forma mais direta, né? Antes conhecia ele só por alguns artigos publicados dele. Em 2013 eu conheci o professor Carlini.
2014 nós começamos a trabalhar um pouco mais juntos e 2015 em diante, junto ali com a Cultive, que eu ajudei a fundar a Cultive. Então ali nós trabalhamos de forma direta até os seus últimos dias, onde ele trabalhou até realmente os últimos dias e com altos projetos ainda. Enfim, então muita coisa ainda, né? Tipo, com 90 anos ali, ainda super ativo, a cabeça muito boa e ainda realizando muitos projetos. E a Renata, ela vem, né, para o curso do Sechá, porque ela é uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade, né, para falar sobre como que a cannabis e os seus canabinoides, né, reagem no nosso corpo, a parte farmacêutica, interação medicamentosa, né, a Renata, ela tem toda uma habilidade com isso. Renata, eu queria que você, como uma das nossas principais professoras, que você se apresentasse, que você falasse um pouco de você, falasse o que você está fazendo hoje em dia, quais são suas iniciativas. Fica à vontade, Rê. Bem, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia, em cosmetologia, em gestão e indústria farmacêutica e em cannabis medicinal. Tenho também especialização em ciências psicodélicas. Sou proprietária da Ortofarma, farmácia de manipulação, localizada em São Paulo desde 2004. Sou também membro da diretoria da Farmacan, que é uma associação de farmácias de manipulação em pró à terapia canábica. Sou também membro da diretoria do Instituto Ananda Mida, onde nós auxiliamos profissionais da saúde, e também diretora científica do Instituto Jurema, onde nós estudamos não só a cannabis, mas também os psicodélicos e todas as terapias ancestrais, tanto no contexto de uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual. Venho dando cursos, né, e treinamento aí para profissionais da saúde, a parte também de elaboração de laudo para pacientes que dão entrada em habeas corpus e também para aqueles os quais estão sofrendo algum tipo de problema na justiça por conta de número de plantas apreendidas. Então, também essa parte de laudos, né, técnicos para os pacientes. Rê, a live que a gente faz na primeira terça-feira no Sechá, ela é uma live voltada a perguntas e respostas, né? Então, as pessoas lançam suas perguntas e a gente vai falar do curso enquanto a gente está respondendo as perguntas. E a Mirna, né, ela mandou uma pergunta assim: THC é indicado para ansiedade e insônia? Você quer responder essa? Eu respondo. Posso responder? Depende. Ele pode ser indicado para ansiedade e para insônia, mas ele também pode causar a ansiedade e a insônia. Isso depende de cada indivíduo. A terapia canábica é uma terapia muito personalizada, onde cada paciente vai ter uma resposta terapêutica diferente, porque nós possuímos um sistema que chama o sistema endocannabinoide. Então, dentro do nosso organismo, nós temos um sistema onde ele é composto por receptores, por enzimas e por endocannabinoides, que são substâncias análogas aos fitocannabinoides, que são provenientes da planta. Então, esse sistema endocannabinoide, ele é responsável por grande parte do equilíbrio, da homeostase do nosso organismo. E quando nós estamos doentes ou quando nós ficamos mais velhos, nós temos uma deficiência, um desequilíbrio nesse sistema endocannabinoide, nós precisamos repor com esses fitocannabinoides. E esse sistema endocannabinoide, ele é como a nossa digital, cada um tem o seu. Então, cada um vai ter uma deficiência diferente. E quando nós entramos com esses fitocannabinoides, que são os canabinoides exógenos provenientes da planta, então, para cada indivíduo, ele vai ter uma reação diferente. Por isso que é muito importante o acompanhamento médico ou farmacêutico para se fazer certinho esse ajuste da dose. E também não só o sistema endocannabinoide está envolvido nisso, onde para alguns o THC pode causar ansiedade, mas para outros ele pode melhorar esse quadro de ansiedade, acalmar a pessoa. Da mesma forma com sono, né? Para alguns ele pode induzir ao sono, para outros ele pode, né, retirar o sono, ou para alguns a pessoa induz o sono e o THC também em um determinado, então ele dá aquele sono pesado no início da noite, depois a pessoa acorda e ela fica atenta, com a criatividade super, né, estimulada,
mais antenada. Então, para cada indivíduo vai funcionar de uma forma diferente. Isso por conta do sistema endocannabinoide. E sem contar também com o sistema endocannabinoide por uma questão de dose. A dose terapêutica também ela pode dar respostas terapêuticas diferentes. Então, às vezes, o THC em pequenas doses pode induzir ao sono, mas altas doses pode inibir o sono. A mesma coisa na questão da ansiedade. Doses baixas podem reduzir a ansiedade, mas doses mais altas podem também induzir a ansiedade nesse paciente. Bem, eu acho que eu não preciso nem explicar mais o porquê que a Renata é uma das nossas professoras aqui no curso do Sechá. Estou recebendo algumas perguntas que o João vai estar anotando para eu estar perguntando para você. Inclusive, ele até fez uma do Sechá Academy. Mas enquanto isso, oi mãe, boa noite. Mas enquanto isso, só para complementar, não, para dar uma opinião sobre isso, né, até o João me mandar as perguntas por escrito que nós estamos recebendo, que é o seguinte. Vê se você acha que tem coerência ou não, tá? No filme, né, The Science, que mostra, né, o professor Rafael Mechula, é um documentário, recomendo a todos que assistam. Esse documentário é muito bacana porque mostra todo o desenvolvimento da pesquisa do professor Rafael Mechula. E tem um momento que ele faz, né, uma avaliação com 10 alunos. Né? Ele pega 5 alunos e dá um bolo sem THC, e 5 alunos ele dá um bolo com THC. Né? Desses 5 alunos do bolo com THC, 4 falaram que não sentiram absolutamente nada. Só que um não parava de comer, um não parava de rir, um deitou no sofá. Né? Todos tiveram reações boas, mas teve uma menina que ela teve um ataque de ansiedade. E é nisso que eu quero chegar. Não é por isso, por outras razões também, que a gente considera o THC ansiogênico, quer dizer, como um produtor de ansiedade, e o CBD como ansiolítico, né, que combate a ansiedade. Vou te falar a minha opinião, Rê. Eu acho que aí existe um viés de confusão. Né? Se a gente for olhar o gráfico de afogamento e o gráfico de consumo de sorvete, eles são idênticos. Idênticos. Quando sobe um, sobe o outro. Quando desce um, desce o outro. Dá a impressão que existe uma coisa relacionada entre afogamento e consumo de sorvete. E, na verdade, é o viés da confusão, porque eles não têm relação entre si, eles têm relação com o sol. Dias mais quentes, se toma mais sorvete, se nada mais, consequentemente, você acaba tendo um índice maior de afogamento. Então, na minha opinião, eu acho que o THC ele não é um ansiogênico, mas a pessoa, ao sentir o efeito do THC, se assusta e isso gera uma ansiedade. O que você acha? Você acha que isso é possível ou não? Sim, isso é possível, até por conta do setting, né? Então é o contexto pelo qual às vezes a pessoa está utilizando. Se ela está utilizando aquela mesma dose num contexto tranquilo, harmonioso, é uma coisa. Se ela está usando a substância num outro contexto, por exemplo, só a questão de ser proibido já causa uma ansiedade na pessoa. Então a pessoa já fala, nossa, será que vai chegar a polícia, se vai acontecer alguma coisa? Então a situação na qual a pessoa está utilizando, que é o setting, né? E também o set, como a pessoa está naquele momento, isso pode sim estar induzido. Não uma questão de dose, nem de sistema endocannabinoide, sim uma questão de contexto no qual a pessoa está fazendo a utilização da substância. E eu acho que o contexto ele é maior do que o fato. Acho que em tudo que a gente tem que olhar, a gente tem que ter essa visão do contexto. Deixa eu ver se eu pego mais alguma pergunta aqui. Indicado para ansiedade, insônia. Renata, boa noite. Como será a venda dos produtos à base de cannabis nas farmácias de manipulação? Você pode falar alguma coisa? Na verdade, desculpa. Na verdade, isso daí já acontece, né? Já tem algumas farmácias de manipulação, são cerca de 40, 50 farmácias que já ganharam esse direito na justiça para estar conseguindo manipular, né, esses produtos. Esses produtos são produtos que vêm importados, como a grande maioria dos nossos produtos nas farmácias de manipulação, onde mesmo que é produzido aqui, vai para fora para voltar para a gente, né? Mais caro, lógico. Então, com a cannabis também acontece isso. Então, lá são produtos prontos, né? São extratos oleosos, já diluídos, então numa concentração a 3%. Existe um único fornecedor hoje no mercado que distribui ele aqui no Brasil.
Então tem esse extrato que ele vem a 3%, é um extrato oleoso, aonde simplesmente a farmácia de manipulação hoje ela pode fracionar esse produto. Então é um produto que vem totalmente pronto, o médico pede lá 10, 20, 30, 50 ml, e é esse produto que ele pode estar fazendo. Essa forma farmacêutica, inclusive, ela impede a farmácia de manipulação de poder fazer outras formas farmacêuticas, porque a gente fica preso nessa forma farmacêutica. O ideal seria estar vindo para a farmácia de manipulação a matéria-prima, que seria o extrato mole, ou um extrato concentrado, para aí sim poder colocar na melhor forma farmacêutica, porque inclusive cada forma farmacêutica vai ter uma ação terapêutica diferente, e para várias doenças, se nós tivéssemos essa opção de fazer inúmeras formas farmacêuticas, teríamos uma qualidade muito melhor no tratamento, como fazer via vaginal, via supositório, via inalatória, enfim, várias via tópica, várias formas farmacêuticas também com resultados fantásticos. E é verdade que hoje, nas farmácias de manipulação que tem essa autorização, só se manipula o canabidiol isolado ou já tem assim como manipular outros canabinoides? Não, ainda não tem outros canabinoides. O que tem ainda é apenas o rico em CBD. Já tem outros fornecedores querendo trazer outros extratos aqui para o Brasil. Está em questão de aprovação aqui para o Brasil, mas em breve isso vai acontecer. Mas, infelizmente, somente extratos isolados de CBD ou com concentrações insignificantes de outros canabinoides, terpenos, flavonoides, o que isso também é outra coisa ruim para a terapia, porque também nós já sabemos que a resposta terapêutica melhor nós temos quando nós utilizamos os extratos full spectrum, quando nós utilizamos a planta toda, porque a resposta terapêutica não é só CBD, só THC. São cerca de 179 canabinoides já descritos, cerca de 500 compostos ativos, cerca de 1.500 compostos a planta tem. Então, é uma planta riquíssima, onde cada um desses ativos, por si só, tem uma resposta terapêutica, e quando se utiliza ele, é o que a gente chama de efeito comitivo, tem uma resposta terapêutica melhor ainda. Então, por isso que é importante a gente utilizar a planta toda, full espectro, com todos os canabinoides, terpenos e flavonoides, para que assim o paciente tenha uma melhor resposta terapêutica. Inclusive, já foi feita uma meta-análise por um também farmacêutico, o Pamplona, onde ele fez uma comparação entre o extrato isolado de CBD e um extrato full spectrum, onde é utilizado a planta toda. E nessa meta-análise foi comprovado que quando se utiliza o extrato full spectrum, se tem uma melhor resposta terapêutica com menos efeito colateral e dose mais baixa. Então, bem mais vantagem a gente utilizar a planta toda. E isso, na verdade, é uma característica não só da cannabis, mas sim dos fitoterápicos em geral, que é o efeito comitiva, onde um ativo vai potencializar a ação do outro, ou também inibir a ação do outro, como é o caso quando nós queremos dar altas doses de THC. Então, se der junto com o CBD dentro dessa ação do efeito comitiva vai inibir o efeito colateral, que é o efeito psicotrópico do THC, que é o que nós não queremos. Então, conseguimos administrar doses mais altas de THC sem que o paciente tenha esse efeito colateral do efeito psicotrópico, né? Que na dose terapêutica não é isso que nós buscamos. Nós buscamos a melhor resposta terapêutica sem ter ação psicotrópica. Perfeito. Acho que a explicação tá demais. Só vou falar uma coisinha, porque sabe onde eu achei a melhor explicação para o efeito cognitivo? Foi numa frase de Aristóteles, que ele estava... Ninguém sabe o que ele se referia nessa frase, né? Mas ele fala o seguinte, que o todo é maior do que a soma das suas partes. Eu acho que isso assim, explica demais o efeito, né, cognitivo da cannabis e o porquê da gente usar a planta toda. Tem aqui Vila Maritaca. Pode indicar locais para realização de exames, testes para sensibilidade quanto a cannabis. Podendo pagar o teste, você acha que fazer o teste? Prós e contras, por gentileza. Bom, os testes genéticos, na minha opinião, não uso ele para todo paciente, é só quando eu tenho uma resposta inadequada, diferente daquela que eu imagino, efeitos colaterais com doses muito baixas de THC, ou quando vou usar THC em doses maiores para crianças, que aí, como existe, né, um risco, ou pelo menos uma lenda referente a isso, né, e aí é onde eu acabo utilizando.
Pera que eu estou procurando aqui perguntas sobre o curso. Mesmo sendo só o CBD, essa manipulação em farmácia, o preço é mais em conta que a importação? Que eu estou vendo, não. Você está vendo? Porque eu sou um Não. importador, né? Esse daí é um outro grande problema, onde se só tem uma forma farmacêutica em uma única dosagem e com o preço também altíssimo por ser um produto importado, né? Resolveríamos esse problema se tivéssemos uma produção nacional. Então, dentro da produção nacional, onde nós temos terra suficiente para isso, né? Inclusive, ela é ótima para a terra, para o solo, né? Então, a parte aí. Então, assim, seria muito melhor, muito mais barato, muito mais acessível, que é o projeto Farmácia Viva do SUS, né? Então, a gente poder cultivar, produzir, fazer toda a cadeia produtiva aqui no país para reduzir esse preço. Senão, é um produto importado que vai vir caríssimo, assim como vem vindo para o Brasil esses suplementos alimentares, que a maioria desses produtos que são autorizados pela Anvisa sobre prescrição médica, então que são vendidos em outros países, não são medicamentos, são suplementos alimentares, onde eles nem passam pelos testes de bioequivalência, de biodisponibilidade, que vai assegurar a eficácia e qualidade desses produtos. Inclusive, também já foram feitos testes para esses produtos, onde a grande maioria dos produtos analisados não continha o que dizia que tinha no rótulo. Então, é algo também que a gente paga caríssimo. Hoje em dia já está baixando pela concorrência, né? Está baixando esse preço. Mas cerca de alguns anos atrás, aí 3, 4 anos atrás, você gastava R$ 2.000 num frasquinho de 30 Fácil, ml. Então, assim, fácil, fácil. facilmente. Então, era assim, praticamente impraticável, né? Então, por conta das associações, por conta do grande número de empresas vindo para o Brasil, então esse valor reduziu, mas mesmo assim a grande maioria da população não consegue ter acesso, porque acaba sendo uma terapia onde só quem tem recursos financeiros consegue dar continuidade nessa terapia. Então, isso é algo que acaba complicando muito a aderência ao tratamento. Eu vi que passou aqui rapidamente uma pergunta de alguém falando que um familiar tomava o óleo para ansiedade, isolado, e depois de um tempo esse óleo começou a perder um pouco o efeito. E aí eu lembrei da questão da resposta em um invertido em efeito sino, que com o isolado ele acontece muito mais rápido do que com o óleo full spectrum. Para quem não sabe, o efeito sino curva de U invertido, imagine um gráfico, né, onde você tem efeito terapêutico e dose. Aí você coloca um U assim, que você vê que nem sempre a maior dose você tem o melhor efeito terapêutico. Normalmente isso daí com o isolado ele acontece muito rápido. Então, vocês têm uma ideia de como não é fácil prescrever, na hora de fazer a prescrição, cannabis. Mas também não é a coisa mais difícil do mundo, né? E por isso, né, que o Seixas convidou, né, a Renata para ser uma das nossas principais professoras do curso, ela que vai dar metade das aulas teóricas, outra metade aulessa, né, falando sobre essa parte farmacêutica. E contar um pouco o que é o Seixas Academy, né? Então, o Seixas é um portal de notícias que fala sobre o uso medicinal da cannabis, negócios e legislação. E desde que a gente abriu o Seixas, a gente tem esse pedido, mas vocês vão fazer algum curso, vocês vão dar alguma mentoria? E a gente foi levando isso, porque tinham vários cursos e bons cursos acontecendo, até o momento que a gente viu que a parte prática ainda era uma dor. Que as pessoas faziam os cursos, mas ainda não se sentiam seguras para prescrever, né? Porque quanto mais elas estudavam, mais dúvidas surgiam, né? Você viu aí, né, em poucas palavras que a Renata falou, né, sobre o sistema endocannabinoide. A gente está usando um produto num sistema que ele é único, ele é uma impressão digital de cada pessoa. E como, né, a gente pegar uma coisa tão única de cada um e a gente conseguir fazer isso de uma forma linear. Então, esse é o desafio, né, do curso do Seixas, que vai ser um curso feito com uma metodologia ativa. Então, a gente tem, dentro do curso, são discutidos casos clínicos, as discussões elas acontecem entre os alunos, são feitas as prescrições, a gente avalia se essas prescrições estão corretas ou não e discutimos tudo isso num ambiente bem científico, com referência bibliográfica e trazendo as experiências de cada um. A gente viu a Renata falando, ela começou a trabalhar com o professor Carlini antes da Anvisa,
ter a sua primeira regulamentação. Né? A doutora Gra passou rapidamente aqui, está perguntando quando será o curso. Entrando, é dia 19 de novembro, se eu não me engano, é um dia só, não é online, é presencial, porque a gente vai pegar na mão, nós vamos discutir, nós vamos sentar do lado. Então, não vai ser online, ele é 100% presencial, né? E tem toda essa questão da metodologia ativa. A Renata vai estar lá para responder todas as perguntas. Né? A interação medicamentosa é uma coisa preocupante. Não sei se você já teve isso. Eu, infelizmente, já tive, de paciente que fez associação de canabinoides com rosuvastatina e que apresentou alterações hepáticas. Você já viu isso acontecer alguma vez ou não? São Paulo, doutora. Com a rosuvastatina em específico, não, mas não só a rosuvastatina, a simvastatina e vários outros medicamentos dessa linha, eles têm uma interação medicamentosa, porque eles vão ser metabolizados, né, pela mesma enzima do citocromo P450. Então, eles podem, isso acontece com vários medicamentos, eles podem tanto potencializar a ação desse medicamento. Então, por que que dá essa disfunção hepática? Porque ele potencializa a ação do medicamento que está utilizando, não é nem por questão da cannabis, e isso faz, né, ele dar essa agredida não só em questão hepática, mas também estomacal. Então, várias questões aí acabam prejudicando por conta dessa interação medicamentosa. Os benzodiazepínicos, inclusive, que é o que a gente vê bastante interação medicamentosa, às vezes a criança começa a ter pneumonia, parada cardiorrespiratória, por conta dessa interação. Por quê? Porque ele vai potencializar a ação do medicamento e o medicamento vai trazer vários prejuízos para a saúde daquele paciente. Por isso que é muito importante não só prescrever, mas o acompanhamento farmacoterapêutico, né, para o ajuste de dose do paciente. A hora que eu me apresentei, esqueci de falar que eu também faço essa parte de acompanhamento, né, dos pacientes que utilizam. Então, vários médicos acabam só prescrevendo, mas não fazem esse acompanhamento minucioso do paciente, que isso daí é muito importante. Ver a interação medicamentosa e fazendo o quê? Conforme vai interagindo com a medicação e o paciente vai apresentando a resposta, tem que ser fazendo o quê? O desmame da medicação, então todo um reajuste de dose, porque muitas das ações dos medicamentos também que o paciente está utilizando, a cannabis já vai ter essa ação, além dela potencializar a ação do medicamento. E aí, como ela potencializa a ação do medicamento, inibindo essa enzima que degrada o ativo, ela vai apresentar mais efeito colateral. Então, vai potencializar o efeito colateral daquela substância que está utilizando e, sendo assim, trazendo prejuízos para a saúde do paciente. Perfeita explicação. Mirna, não tem como a gente falar, respondendo aí da Mirna, quais seriam os medicamentos? Mamãe usa vários. A gente ficaria 1 hora só listando os medicamentos que podem ter algum tipo de interação. Né? E perguntando também se o curso é só apenas para médicos e profissionais da saúde. É um curso voltado para prescritores. Né? Então, por exemplo, nesse primeiro curso, né, a gente vai estar trabalhando mais com médicos. Por quê? Porque os casos clínicos que serão apresentados são de patologias médicas. Dentista, farmacêutico pode participar? Pode. Não tem problema nenhum, mas talvez a gente tenha cursos mais direcionados, né, para cada especialidade, vamos chamar assim, ou disciplina, porque é muito focado. Né? A gente tem, por exemplo, muitos odontólogos, né? A Cíntia está aí, né, que vai ser a professora do curso de odontologia. A gente pode estar fazendo? Pode, vai ser um prazer ter odontólogos lá, mas depois teremos um só voltado com patologias da odontologia. O Lessa, eu acho que o Lessa é nosso outro professor, né? O Lessa, ele, cara, puta, sensacional. Ele, nesse momento, ele tá na Serra da Raposa, não sei o que, lá, divisa quase com a Venezuela. Ele ia tentar entrar, né, através de uma escola, mas eu acho que não conseguiu estar entrando. Para crianças, tem a ver com a estrutura cerebral não estar totalmente formada? Essa é a pergunta da Ju Rezende 13. Ju, isso está relacionado com a formação do lobo pré-frontal, né, que isso ocorre, né, até os 25 anos de idade, está relacionado com o sistema de recompensa, né, e a gente tem uma certa cautela quando for usar THC em formas mais altas num público inferior a essa idade, né, porque existem estudos que falam que pode desencadear ou
iniciar mais cedo algumas alterações psiquiátricas, mas isso também é um pouco nebuloso, né? Doutor Cello está entrando? Posso fazer um Terapia, comentário sobre isso? Sobre essa lógico. pergunta? Tem um estudo que foi feito com crianças e jovens, adultos e idosos. E o que esse estudo mostrou? Que para crianças e para jovens, o uso do THC, ele acaba não sendo muito indicado se não tiver alguma deficiência no sistema endocannabinoide. Já ao contrário do adulto, que o adulto e o idoso acaba sendo recomendado. E o idoso, então, assim, a cannabis vai ser uma terapia assim da geriatria assim profunda. Por que que isso acontece? Porque quando nós somos crianças e jovens, nós já temos o sistema endocannabinoide muito acelerado. Então, nós já temos a produção de endocannabinoides em abundância. Nós não precisamos de repor com os exocannabinoides provenientes da planta. Então, muitas vezes, lógico que tem pessoas que vão ter uma deficiência nesse sistema endocannabinoide, então, mesmo sendo criança, mesmo sendo jovem, vai ser indicado para equilibrar o sistema endocannabinoide. Mas para alguns que já estão com a saúde plena, que não precisa, não tem por que estar utilizando. Por quê? Porque daí vai ser um extra. E tudo que é extra também desequilibra. Então, quando é jovem e criança, então esse estudo mostrou isso, que para jovens e crianças, como já tinha muita produção dos endocannabinoides, não era recomendado a não ser num caso de doença. Agora, para adultos e para idosos, independente de ter uma doença, acabava trazendo muito benefício para a saúde. Por quê? Porque a partir de determinada idade, o sistema endocannabinoide ele tem uma deficiência na produção dos endocannabinoides. E lembrando que o sistema endocannabinoide ele funciona como um maestro dentro do nosso organismo. É ele que vai regular vários outros sistemas, como o serotoninérgico, o GABAérgico, o dopaminérgico. Então é um sistema muito importante. E quando nós vamos ficando mais velhos, então diminui a produção desses endocannabinoides no nosso organismo. Por isso que é importante estar fazendo a reposição e por isso que temos que ter um cuidado maior. Não é que é proibido, inclusive é indicado para várias crianças, para vários jovens, com respostas terapêuticas fantásticas, mas nós temos que ter um acompanhamento diferenciado. Síndrome de Tourette acontece em jovens e adolescentes e o tratamento é THC. E complementando o que a Renata falou, tem um paper, né, uma reportagem muito bacana. Estava conversando com o João essa semana sobre isso, né, da American Scientific Brasil. Né, o título é Maconha é Coisa de Velho. O título é maconha mesmo, não é nem cannabis, é maconha que é para atrair, né, a curiosidade de ler. E ele fala no curso, nesse paper, sobre o declínio cognitivo da idade, que é natural, a gente vai envelhecendo, a gente tem um declínio cognitivo, e o quanto que a cannabis, né, eu preciso me corrigir, a cannabis, não cannabis, quanto que a cannabis, principalmente o THC, né, podem auxiliar nesse declínio cognitivo do idoso e assim também melhorar a resposta hormonal, ele ficar mais ativo. É muito bacana. Quem quiser dar uma lida sobre isso, é fácil de encontrar na internet. Rapidinho, a Ju tinha mandado uma pergunta assim: terá curso para veterinários? Estou chamando de Ju Rezende, assim, uma intimidade, nem conheço, desculpa, tá, Ju? Está escrito Ju aqui, por isso que eu estou falando isso. Ju, teremos, mas veterinária é uma coisa um pouco mais difícil, porque você viu quanto que a Renata está explicando isso de uma espécie. O veterinário trata de várias espécies. E o sistema endocannabinoide, se ele é diferente em cada pessoa, em cada indivíduo, você imagina em cada indivíduo, em cada espécie. Mas isso está no nosso radar, a gente está programando isso também. Sou anestesiologista, gostaria de saber se tem alguma publicação de uso de canabinoides em anestesia, pré ou pós. Orson Guimarães, eu não vou saber te falar agora, tá, o nome desse chinês, mas se você colocar no Google, né, assim, o pai da cirurgia da China, a gente vai ver que 1000 anos antes dos europeus fazerem as primeiras cirurgias abdominais, na China já tinha esse daí, que é o pai da cirurgia chinesa, que ele fazia uma mistura onde ele cozinhava vinho com cannabis e ele usava dessa solução e desse vapor como um anestésico para as primeiras cirurgias abdominais da China. É muito interessante. Eu não sei se era essa a pergunta que você estava querendo fazer, Urso, mas seria bacana
você dá uma olhada a isso. Andréia Pinheiros, não consegui me livrar da duloxetina 60 miligramas. Uso Full Spectro 6.000 e os Align 1,5. O que fazer? Continua com o seu médico, o processo é lento, né? E lembrando que não é uma competição entre medicação alopática e canabinoides. O objetivo é que o paciente fique bem. O que a gente coloca, né, é que a Bayer, né, ela, há 200 anos atrás, se eu não me engano, ela lançou o primeiro remédio alopático, a aspirina, que veio como uma alternativa aos remédios tradicionais, caseiros, né? E depois de alguns anos, isso se inverteu. Os remédios naturais passaram a ser alternativos e os remédios de farmácia passaram a ser a primeira opção, né? Eu sei que a Renata tem esse pensamento, porque a gente já conversamos várias vezes sobre isso, né? Que o ideal é, primeiro, a gente tentar as coisas que a natureza nos dá, né? Primeiro, tentar a forma mais natural, e se essa forma não resolver, aí sim a gente tem a alternativa, que são os remédios alopáticos. Então, se você está sem dor da fibromialgia, mesmo tomando duloxetina 60 miligramas, já é um bom começo, né? E devagarzinho, eu tenho certeza que ao longo do tempo você vai passar para 30 e que você vai se livrar dele. Em relação... Só um complemento. Lembrando também que pode estar usando outros canabinoides, né? Então, não só CBD, THC, então tem outros canabinoides. É importante fazer o ajuste fino da dose e também não é só utilizar cannabis. É muito importante ter uma boa função intestinal, porque se o intestino não estiver em pleno funcionamento, também não vai ter uma boa resposta terapêutica. Então, nós temos receptores no nosso organismo inteiro, em uma grande quantidade no nosso cérebro e no nosso intestino. Então, é fundamental o bom funcionamento, é muito importante a prática de exercício físico, é muito importante a alimentação. Então, são vários fatores, meditação, enfim, tem várias questões aí que vão ajudar também no equilíbrio do sistema endocannabinoide. Então, que são as práticas complementares integrativas, onde várias práticas vão auxiliando uma a outra para ter a melhor resposta terapêutica. Não adianta só usar cannabis e ficar deitado no sofá, se enchendo de leite, de alimentos inflamatórios, sem fazer exercício físico, milagre também não existe. Oi? Comendo fast food o tempo inteiro, né? Exato. A cannabis, ela não é uma bala de prata, né? A gente não vai resolver os problemas do mundo, mas ela é um dispositivo, não sei se é essa palavra, mas o gatilho para uma mudança de vida aí, como a Renata falou. Tem uma pergunta que eu acho que é para você, que foi a Emília Pontes, farmacêutica, que perguntou. Ela fala assim: em relação a pacientes com polifarmácia, qual o período médio para início da desprescrição dos psicotrópicos? Então, isso daí é um acompanhamento que precisa ser feito com o paciente. Não acontece uma desprescrição. O paciente ele vai começar a utilizar cannabis utilizando os medicamentos que estão sendo utilizados, e aí conforme o paciente vai apresentando a resposta terapêutica, por isso que é importante o acompanhamento médico ou farmacêutico. Então, conforme o paciente vai apresentando a resposta terapêutica, aí sim vai sendo feito o ajuste de dose. Dentro desse ajuste de dose, nós vamos ver quais são os medicamentos que o paciente está utilizando. Muitas vezes o paciente, em cada médico, dá o mesmo medicamento com nomes diferentes, com a mesma ação, então a gente já começa por aí, tendo que tratar o paciente unicamente, né? Então não tem um médico do estômago, um médico do estômago, a gente verificar já o que eles estão tomando ali em excesso para ajustar a questão de medicamento, verificar quais são os medicamentos que mais interagem com a cannabis, para a gente podendo ver escolhendo, né, assim, tipo, analisando dentro de cada caso quais os medicamentos que ali a cannabis está substituindo, porque ela também vai ter ação corticoide, ela também vai ter ação anti-inflamatória, ela vai ter ação analgésica, ela vai ter ação antiepilética. Então, ela vai ter várias ações onde muitas vezes você vai estar tomando medicamento, por exemplo, a codeína, os opioides, utiliza junto com a cannabis, ele potencializa absurdamente a dose. Então, a pessoa acaba até tendo um risco de estar utilizando aquela dose de opioide se não reduzir a dose
se não reduzir a dose da medicação utilizando junto com a cannabis. Então, assim, é o cuidado como paciente, acompanhar ele, verificar como ele está tendo, como está sendo a resposta terapêutica dele com a cannabis, não simplesmente ir retirando. E dentro desse desmame também precisa ser feito muito lentamente para o paciente não ter o efeito rebote. Não é assim, agora larga esse e não toma mais. Não. Precisa, tipo, ir bem lentamente, com acompanhamento, né? Observando. A terapia canábica é uma terapia observacional, onde você precisa. E o primeiro paciente precisa se conhecer e se perceber para poder passar para o profissional o que ele sente, como ele está, para a gente poder ajustar a dose. A gente também não consegue ajustar sozinho se o paciente não tiver esse próprio autoconhecimento e começar a se perceber como está respondendo com cada dose. Então, de acordo com como o paciente vai respondendo, aí sim nós vamos mexendo na dose. Mas é importante mexer na dose porque dentro da farmacologia ele vai interagir, ele vai potencializar a ação daquele medicamento e aí sim o paciente ele pode ter efeitos colaterais graves? Pode, não pela cannabis, mas por potencializar a ação de algum medicamento que ele já está utilizando. Por isso que é muito importante esse acompanhamento. Eu vejo isso, por exemplo, paciente que toma alprazolam, né, quando você coloca a cannabis junto, aumenta a meia-vida do alprazolam, aumenta o risco de quedas, por exemplo, à noite. É um ponto de atenção. E você estava falando, né, que às vezes a gente encontra paciente que está tomando 2 remédios prescritos por médicos diferentes, que só o nome comercial é diferente, o nome farmacológico é o mesmo. Né? E fora isso, o que eu vejo também é que assim, o paciente toma, duloxetina, estava duloxetina, começou a tomar duloxetina, começou a sentir um desconforto epigástrico, como se fosse uma má digestão, começa a tomar um bloqueador de bomba. Depois começa a tomar um remédio para esvaziamento gástrico. Às vezes você tem uma cadeia de efeitos colaterais provocados por um único remédio. E quando você coloca, né, a cannabis, você tira esse remédio, primeiro, toda essa cadeia de efeitos colaterais, você consegue estar suspendendo. Eu vi que ele entrou, mas quer que eu chamo ele, é isso? Ele não consegue acionar. Pera que o Dr. Luiz Marcelo chegou. Vamos ver se eu consigo aqui. Chama ele, vamos ver. Pronto, enviei com sucesso. Daqui a pouquinho ele está entrando. Dr. Luiz Pierro, Cello Pierro, ele que é, né, o nosso responsável, digamos assim, pela metodologia do curso, que é uma metodologia única, e ele vai estar daqui a pouco entrando aqui para estar explicando um pouco melhor sobre isso. Cássia Polizel, deixa o Dr. Cello falar. Assim que ele entrar, Cássia, ele vai falar. Emília Pontes, exatamente, medicina integrativa, indica livros ou artigos para estudar essas interações. Muito obrigado. Emília, faz o nosso curso. Vem cá, assim a gente discute sobre tudo isso. Mas, brincadeiras à parte, você tem alguma coisa para sugerir aí para tua colega? Então, você estava falando a questão desses antiulcerosos, né, que são dados, que nem tipo lanzoprazol, pantoprazol, omeprazol, eles interagem bastante com o citocromo PC19, então é uma interação assim que... E assim, eles por si só já são meio tóxicos, né? Algo que as pessoas usam aí a vida inteira, mas é algo que não é recomendado para ser utilizado dessa forma. Mas pelo grande número de medicamentos que acabam tomando de forma errada, estômago vazio, isso tudo também tem a ver, né? Se a pessoa vai tomar uma cannabis com o estômago cheio, com o estômago vazio, tudo isso vai interferir na biodisponibilidade do medicamento. Então, são vários fatores aí importantes. Mas dentro dessa interação medicamentosa, você vai vendo, esses medicamentos antiulcerosos que ele está tomando não é nem para doença, já é para curar um efeito colateral do remédio que está tomando. Então, essa que é a questão. Por que não entrar primeiro com fitoterápico? Por que não ser o primeiro um produto de primeira escolha, um produto que tem baixo custo, baixo efeito colateral? Começa pelo que a natureza dá. Exatamente. Aí não funcionou, aí sim nós vamos para o isolado, aí nós vamos para outros medicamentos, aí nós vamos tentar outras alternativas que não seja aquela natural a qual nossa natureza nos dá. O que a gente precisa colocar é que a primeira escolha tem que ser algo mais natural, algo que vem da natureza. E a alternativa, quando isso não dá certo, é que a gente vai para os alopáticos, né?
E já era assim desde a época de Rockefeller, né? Então toda essa questão dos medicamentos foi devido a questões políticas, né? Questões, interesses financeiros, aonde se deixa de utilizar os medicamentos naturais para se utilizar os produtos isolados da planta, porque tem esse detalhe. Eles vão lá, copiam o que a natureza nos dá, isolam, sintetizam esse medicamento, que é o que vem acontecendo com os sintéticos, né? Então, e nós pagamos ainda bem mais caro por algo que a natureza nos dá. Vou contar uma historinha aqui, mas rapidinho antes. Emília, a gente não consegue fazer online, porque a gente precisa pegar na mão da pessoa para ensinar. Mas tá anotado aqui, Feira de Santana, Bahia, é mais fácil a gente fazer um curso aí. Prometo para você que eu levo a Renata junto comigo, porque é a referência para isso, né? Que vai ser muito bacana. Boa noite, Rodolfo. Feliz que você está aí nos prestigiando, mas tinha uma pergunta aqui. A Renata vai deixar seu contato. Puxa, agora acabou passando o que eu ia falar aqui. Repete o finalzinho que você estava falando, Rê. Você lembra ainda ou não? Eu perdi o fio da meada aqui. Mas tranquilo, vamos continuar. O Chelsea mandou alguma coisa aqui, mandou um oi. Estava falando de primeira escolha, né? Por que não a cannabis no seu produto de primeira escolha? Exatamente. E aí, por exemplo, você pega pacientes oncológicos, né? Quando você recebe o diagnóstico de uma doença oncológica, você não recebe um diagnóstico. Para a pessoa, você está recebendo uma sentença. Ela entende que a partir daquele momento ela já sabe como ela vai morrer. E não é assim. Então você tem o quê? Primeiro, um baque afetivo. Depois, na hora de fazer o tratamento, muitas vezes você tem reações ao quimioterápico. Por exemplo, náuseas e vômitos. Você pode ter, dependendo do quimioterápico que você usa, né, vamos usar como exemplos aí os derivados da vinca, vincristina, vinplastina, são neurotóxicos. Você tem neuropatias muito intensas, doloridas, né, dói muito as extremidades. E você vai começar a tratar, você vai dar um antidepressivo por aquela questão emocional. Você vai dar um antiepilético para tratar a neuropatia. E você vai dar um bloqueador de bomba, um remédio para náuseas. Então, assim, aqui eu já tenho 4 medicações que podem ser, assim, não substituídas, mas que com um óleo eu consigo o efeito dessas 4. Caso o óleo não seja o suficiente para uma dessas 4, aí a gente busca na farmácia. Né? A gente precisa mudar esse conceito que a alternativa é da natureza e não é a alternativa que está na farmácia. Aí também, você falou do óleo, né? Aí no tratamento oncológico, porque assim, não existe só o óleo. A forma inalada, vaporizada, também é uma super forma farmacêutica também utilizada. Inclusive, planos de saúde de outros países, eles fornecem o vaporizador para o paciente estar utilizando. Na Alemanha é o Vulcano. Exatamente, o Vulcano que hoje você consegue colocar doses diferentes, ajustar a temperatura para saber qual canabinoide você quer, colocar tipo variedades diferentes, então onde você consegue ter uma terapia muito mais personalizada. E quando você utiliza ela inalada, por exemplo, um paciente que vai fazer um tratamento, quimioterapia, onde o enjoo vem na hora, ele não vai querer esperar 1, 2 horas para o enjoo passar. Onde ele vaporiza, ele cessa aquele enjoo na hora. Você consegue dar um apetite para o paciente na hora que ele precisa comer. Então, você consegue dar uma qualidade de vida. E sem contar que dentro do processo de metabolização no organismo, quando se utiliza via oral, ele vai passar pelo metabolismo de primeira passagem. E o canabinoide mais absorvido já não vai ser, por exemplo, o delta-9-THC, vai ser o 11-hidroxi-THC, que é um outro metabólito com uma outra ação terapêutica. E só na forma inalada que nós conseguimos absorver o delta-9-THC com todas as propriedades dele. Então é também uma via de absorção, uma via de administração também muito indicada, apesar de muitos terem preconceito. No Uruguai, inclusive, você chega lá nas farmácias, você compra um saquinho com a erva in natura. Canadá. Canadá também. Você vai na farmácia, você compra a erva in natura. E o que pouca gente sabe, e que isso será mencionado no nosso curso, é que, havendo a indicação, a Anvisa autoriza essa forma
medicinal. Você Já pode tem até prescrever na autorizado. forma inalatória. Já tem um paciente, já consegui até com resina. Eu consegui já, porque o paciente tinha uma indicação, tinha uma história consistente, né? E aí, né, a Anvisa, de posse de todas essas informações, autorizou. E se alguém tiver alguma dúvida, tem um curta super rápido chamado Repense a Dor dos Outros, que é a história do Otto, do Rio de Janeiro, paciente de um grande amigo meu, do Ricardo, prescritor de cannabis de 2 mãos direita, que conta a história de um paciente com uma neuropatia pós-cirúrgica e que melhorou com o uso vaporizado, autorizado pelo Brasil. E o que eu ia falar aqui, Laura, eu lembrei, né, que você estava falando dos sintéticos, né, eu ia falar do Acomplia. Né? Acomplia, né, é um antagonista de receptor CB1, antagonista full, ele bloqueia completamente o receptor CB1. O receptor CB1 é o receptor de canabinoides mais prevalente em sistema nervoso central. E esse remédio, como eu gostaria que esse remédio fosse bom realmente, porque ele tirava a gordura abdominal, melhorava índice de colesterol, triglicérides. Era assim, era a super pílula. Tem uma página da Isto É que coloca ele como a super pílula. Né? Se eu não me engano, ele foi lançado na Europa em 2006. Em 2008, em janeiro, ele chega no Brasil. Em agosto, o Pamplona faz um paper maravilhoso, um artigo dizendo assim, magrinho mais tristinho. E em 2008, o Acomplia, acho que é Rimonabanto, se eu não me engano, é retirado do mundo inteiro porque ele dobrou índices de suicídio e de depressão grave. Então, quando a gente fala em sintético, muitas vezes estamos falando em cavalos de Troia. Né? Por que cavalo de Troia? Porque é uma molécula feita para estar no receptor canabinoide, mas nem sempre ele traz a informação como os canabinoides levam para esse receptor. Né? E por que a gente vai usar uma coisa sintética com pouco estudo, se a gente tem mais de 5.000 anos de escrito da utilização dos fitocannabinoides naturais? Não faz o menor sentido. Você acha, E Rê? aí, o CBD mesmo, né, dentro do mecanismo de ação, o CBD ele não se liga ao receptor, ele só ativa para o sistema endocannabinoide funcionar. Já o CBD sintético, ele se liga ao receptor. Então, olha só, já é uma molécula que diferente do que acontece naturalmente, que já vai se ligar. Então, não se sabe. Por isso que tem as doses, né? Pode ter riscos, então pode ter mais efeitos colaterais. Então, é algo que não é 100% seguro, né? Então, por que irmos para o sintético se podemos ter o natural com mais segurança para estar sendo utilizado? Perfeito. Aí o João Negromonte aqui, mestres. Hoje no Brasil existem cerca de 60 milhões de pessoas que poderiam ser tratadas com canabinoides. Por que existe ainda tanto preconceito contra esse medicamento? É que preconceito, né? Eu poderia responder assim: falta informação, falta estudo, falta. Mas acho que quando você fala de preconceito, não falta nada. A pessoa ela não quer. Né? Einstein já falava, é mais fácil você desintegrar um átomo do que você desintegrar um preconceito. Mas os pacientes são ferramentas principais a isso quando elas cobram o seu médico, o médico fala assim, mas isso daí não tem estudo, não tem nada. E a pessoa pesquisa e vê que tem, isso é uma forma da gente selecionar os profissionais que estão mais atentos, que estão mais atualizados. Para depressão, tem alguma indicação? Várias, João, no curso. Um dos casos clínicos envolve depressão. Como me inscrever no curso do Sechá Academy? Fala um pouco das ferramentas criadas para apoio na prescrição para os médicos. Isso era uma surpresa, João, mas já que você perguntou e eu li em voz alta sem saber, eu vou contar, mas não era para contar. Gente, nós temos uma quantidade de empresas no Brasil fornecendo óleo importado, mesmo na farmácia, que é difícil muitas vezes para o médico saber o que ele prescrever. Né? Ele sabe o que ele quer prescrever, ele estudou, ele sabe que ele quer um óleo full spectrum, ele quer que é um óleo mais rico em CBG, o equilibrado CBG e CBD. Ele teve aula com a Renata, ele sabe tudo isso. Na hora dele prescrever, qual que é o nome do remédio? Aonde que ele vai saber? Então, a gente tem uma ferramenta, essa ferramenta não é uma calculadora posológica, não é para falar, olha, para tal doença, tal remédio, quantas gotas, não. Quem fizer o nosso curso vai saber isso, não precisa
dessa colinha, mas uma ferramenta para você saber o nome dos produtos que a gente tem no mercado hoje no Brasil, inclusive de associações, quando essas forem reconhecidas, né? Então vai ter lá, isso é uma grande ferramenta, né, na escolha dos produtos. Nossa, Renata, a gente vai ter um problema, viu? Sabe por quê? Já falta 5 minutos para acabar a live. A gente conversa muito. Lá no curso, eu quero ver o que vão fazer com a gente lá, que a gente vai conversando. Sobre quem fez cirurgia de AVC, Rafael, filho de Deus 22. Perfeito, Rafael. Depende. AVC hemorrágico, causa aneurismática. Você está querendo usar o óleo para quê? Para reabilitação, para algum sintoma, para uma espasticidade. Mas assim, a cannabis, ela não serve para tudo, mas ela pode servir para todos. Dependendo daquilo que você deseja, se é qualidade de vida, ela serve para todos. Tô errado, Rê? Olha que legal. E até serve para quase tudo, né? Então, serve para quase tudo, mas se não serve para tudo, serve para todos. Né? Mandar um beijo aí, essa Nair Kimoto que entrou aí, minha primeira professora, professora do prezinho, né? Responsável aí, se alguém quiser falar mal de mim, Nair Kimoto, por favor, ela que começou tudo isso. Rê, nós estamos chegando no final da nossa live, é de praxe aqui do Sechá. Primeiro te agradecer, né, por você estar no Sechá, por você aceitar o convite de participar como professora do nosso curso. Obrigado por você ser minha amiga, por você não brigar comigo em todas as enrascadas que eu te coloco, né? Então, assim, eu fico muito grato, né, por essa amizade que a gente conquistou ao longo desses anos, né, numa época que eu atendia pacientes muitas vezes no camarim de um teatro, né, que era para a gente conseguir trazer, né, um pouco de esperança, e esses pacientes, quando me encontram até hoje, lembram disso, né, do que a gente fazia em pró dos pacientes. Eu tenho uma história linda que aconteceu lá no teatro, né, assim, me emociona, Rê. Eu atendi uma menina, né, a mãe dela chegou e me deu um todinho. Falei, doutor, eu não tenho como te pagar. Fica com esse todinho. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, é da sua filha, imagina, faça isso por amor. Esse doutor, é o seu trabalho. Por favor, é o que eu posso pagar. Sabe, me emocionou, né? Aceitei o todinho, lógico, porque ela queria dar uma retribuição, né? Isso daí aconteceu, né, graças a um convite que a Renata me fez para um curso, né? Eu acho que foi um dos melhores pagamentos que eu tive até hoje, foi esse todinho, né? Então, pessoalmente, muito obrigado aí por você estar, né, por você ser minha amiga. Obrigado mesmo. Eu que queria agradecer o convite aí, né, pelo curso, por tudo, e agradecer principalmente por esse trabalho como médico, que principalmente lá atrás, 2014, 2015, onde não tínhamos médicos, então nós auxiliávamos esses pacientes na raça, e você, assim, tipo, né, assim, muitos poucos aceitavam esse convite, mas foi lá, tipo, gratuitamente, atender os pacientes que não tinham condições, a gente poder fazer esses mutirões de atendimento e auxiliar essas pessoas que tanto precisam desse atendimento. Em 2014 também era muito difícil a gente conseguir médico que prescrevesse, então já era outra dificuldade também que a gente conseguiu aí vencer, né? Fico muito feliz por isso, e por isso que sempre apoio esses cursos mesmo para profissionais da saúde, que é muito importante os profissionais da saúde terem esse conhecimento e cada vez ter mais profissionais para poder atender um número maior de pessoas, que é uma terapia, assim, fantástica, e precisa quebrar todos esses preconceitos, todos esses tabus. Então, tem muitos profissionais que ainda têm esse preconceito, que nem conhecem o sistema endocannabinoide, porque ele vem sendo descoberto agora no final da década de 90. Então, é algo, assim, novo dentro da medicina também. Então, é muito importante trazer informação, porque eu acho que através de informação a gente consegue mudar aí muita coisa, quebrar todos esses preconceitos, todos esses tabus. Hoje em dia já tem muito estudo aí disponível para quem tiver dúvida ainda sobre
a real terapia, né, os benefícios que realmente essa planta milenar utilizada aí pelos nossos ancestrais no contexto do uso terapêutico, do uso espiritual. Então, sativa já vem de cultivada, né? Então é uma planta que vem sendo cultivada pelo homem, pelos primeiros povos originários aí, e nós não podemos perder essa preciosidade de planta aí que pode ajudar muita gente. Então, muito importante levar informação para as pessoas, para que um número maior, cada vez, de pessoas possa se beneficiar aí por essa planta tão sagrada. Perfeito, Rê. Obrigado, gente. Informações no site do Sechá ou no Sechá Academy, tem todas as informações sobre o curso. O João já colocou aí, né, a colinha do site, né? E olha, vocês estão vendo aí a qualidade dos nossos professores, entendeu? São únicas, são pessoas que realmente conhecem, sabem como prescrever, como fazer a prática. Rê, beijão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.